Confira a hora certa, 8h48, temperatura que está nesse momento em 24 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Pois é, estamos aí hoje, na verdade é o último dia, né, para a advocacia, para os advogados, operadores do direito, enfim, para os fóruns, tribunais, porque a partir desta quarta, dia 20, começa o recesso forense, período de suspensão das atividades judiciais que ocorre sempre no final do ano. E para falar sobre este assunto, o recesso, como funciona, os casos de urgência, como é que ficam, e também sobre os golpes que utilizam o nome dos escritórios, estão aqui os nossos representantes da subseção. Nós temos o advogado, secretário-geral adjunto e coordenador das comissões da subseção Canela Gramado, advogado atuante na área civil e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, o doutor Misael Moreira Salles. Deixa eu abrir aqui as câmeras também. Bom dia, doutor Misael, tudo certo? Bom dia, Braulio, bom dia, querido ouvinte, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E ao lado dele está a advogada graduada pela Universidade de Caxias do Sul, especializada em gestão empresarial, também pela UCS, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Luísa Menegola. Tudo bem, doutora Luísa? Bom dia, Braulio. Prazer estar aqui pela primeira vez. Prazer é nosso. Prazer em recebê-los. Um bom dia aos ouvintes e ao doutor Misael, sempre me acompanhando, e a gente agradece o convite em nome da OAB mais uma vez. Certo. Doutor, só chega um pouquinho para a tua direita, mais na frente da câmera, entendeu? Tá. Entendeu? Isso, agora sim. Vamos falar sobre o que é o recesso. Doutora Luísa. Então, Braulio, a gente traz essa pauta porque chega agora no final do ano, o cliente não sabe, né? O ouvinte não sabe o que acontece com o processo dele. Então é importante nós falarmos que desde 2016, pelo menos, já havia antes, pelo menos, mas há essa suspensão de prazos entre o dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. O fórum em si, ele fica fechado do dia 20 até o dia 6. Como o dia 6 cai num sábado, nós retomaremos as atividades no dia 8. Certo. Mas os prazos processuais, é importante destacar que eles só retomam no dia 20. Então é uma pausa, né, para as festividades, inclusive para as férias, tanto de servidores quanto dos advogados, porque sem esse período de suspensão de prazos, a gente não tem esse período de descanso, né, porque geralmente não tem quem nos substitua. Então é uma tradição antiga na Justiça Federal, já de 1800, era uma paradinha um pouquinho menor, e aí, a partir do novo Código de Processo Civil, se instituiu o recesso forense nesse período de um mês. E como é que funciona nesse período, os casos de urgências, como é que isso é resolvido? Então, como a doutora Luísa já enfatizou, né, o recesso forense ele vai perdurar ali do dia 20/12 ao dia 8 de janeiro, então tem a suspensão das atividades do fórum, né? E os prazos processuais são interrompidos entre o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Neste período, então, não ocorrem audiências, julgamentos ou andamento de prazos, tá? Então, se houver algum prazo processual durante este período, ele será interrompido e retomado somente no dia 21 de janeiro, sem prejudicar os direitos das partes, né? Por exemplo, se um prazo de 15 dias começa a correr 5 dias antes do recesso, ele vai ter a suspensão desse prazo e esses outros 10 dias contarão somente após do dia 21. Isso. E o dia que 21. Do dia 21 de janeiro. Isso. Certo. O fórum, as atividades ficam... o fórum fica fechado, né? No período do dia 20 de janeiro ao dia 8 de janeiro, ele retoma as atividades ali. E aí a gente sempre pontua que as demandas urgentes, elas tramitam, né? Porque, embora as atividades estejam suspensas, sempre há um juiz de plantão, sempre há um servidor de plantão. Então a gente vai enfatizar também, a doutora Luísa também já comentou conosco que era uma prática recorrente, mas em 2016 ela foi instituída no CPC, a suspensão dos prazos, né? É uma garantia, então, a nível nacional, que todos os advogados dia 20 de dezembro a 20 de janeiro
estarão com os prazos processuais suspensos, mas as demandas de urgência, elas podem sim provocar o judiciário neste período. Então, o jurisdicionado não estará desassistido nesse período em demandas urgentes. Sim. E aí... Só para casos urgentes, no isso. caso. Uhum. E a gente pode pontuar alguns exemplos de casos urgentes, né? Que dentre elas temos os casos que envolvem medicamentos, cirurgias, internações em que há risco para o paciente, né? Risco de vida, busca e apreensão de crianças e adolescentes em situação de risco por fato recente, pedido de liberdade para presos por dívida alimentar ou liberdade provisória para casos criminais recentes, né? Acolhimento emergencial de crianças e adolescentes e o descumprimento de medidas protetivas em situação de violência domésticas, dentre outros. Então, né, o ouvinte que agora nos escuta, é importante sempre entender que, embora haja essa suspensão, embora o fórum esteja fechado, nessas demandas que a gente citou algumas aqui delas, então é sempre importante procurar o advogado, também acho que a defensoria tem plantão. Então são estes os casos, tá? Certo. E vamos falar também, tem mais alguma informação sobre o recesso forense que vocês gostariam de destacar? Na verdade, só destacar que é importante, eu estava vindo e pensando que a relação entre o advogado e o cliente é uma relação de confiança. Então, na medida em que o cliente entenda que a demanda dele é urgente, tem que conversar com o advogado e a gente pode explicar se aquela demanda é urgente na visão do judiciário. Se é caso de urgência. Exato. Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tô aqui, auxílio doença, né? É uma das matérias que eu trabalho. Eu tô aqui, não consigo trabalhar, mas as perícias não vão ocorrer nesses 20 dias. É uma das coisas que vão ficar suspensas. Então é muito importante que haja um contato muito claro entre o advogado e o cliente para que não se confunda os casos de urgência. É realmente aquelas coisas que não podem esperar. Daí vocês orientam, obviamente, o cliente nesse caso. Vamos falar agora dos golpes, né? Que utilizam o nome dos escritórios de advocacia, que têm sido recorrentes aqui, né? Em seguida a gente tem um caso de golpe utilizando o nome de um escritório conhecido. Exato. Aqui na região nós já tivemos vários colegas atingidos, né, por este golpe. O que acontece, Braulio, só para contextualizar, o processo em si ele é público. Então, tu pode colocar no site do tribunal e tu consegue acesso tanto à lista de clientes dos advogados quanto às informações do processo. Hoje em dia nós estamos trabalhando enquanto OAB para vetar esse acesso às informações pessoais, como CPF, endereço e valores, principalmente, porque o que acontece? Recentemente aconteceu no nosso escritório, os clientes recebem uma folhinha dizendo, olha, você vai receber 80 mil reais do seu processo. Clientes que, na verdade, estão lá com o seu processo em tramitação, mas não está nem prestes a julgamento. Eles nem sabem o valor. Não foi nem apurado a liquidação da causa. Então, é importante manter um contato com o advogado. Sempre, lá no escritório, nós temos um telefone para o escritório. Sempre alertar o ouvinte que faça contato em um telefone. Sempre que vier um contato por meio de outro número, com outra conversa... Que não aquele habitual do escritório. Exato. Que lhe atende, do advogado que você confia que você está trabalhando, obviamente. Exatamente. E, sobretudo, solicitando pagamento de alguma coisa. Porque eles sempre dizem, olha, o doutor está lá, não pode atender agora, está lá no tribunal e ele precisa do pagamento dessa guia para liberar os teus valores. Sim. Só que nós trabalhamos e não é assim que funciona, Braulio. Claro. Nós temos, geralmente, assim, entre a sentença, né, e a liquidação do processo são 60 a 90 dias. Sim. Então, não é de uma hora para outra, não é com o pagamento de uma guia. Além do mais, outra coisa que a gente esclarece é que se há o pagamento de alguma coisa, de alguma custa processual, é lá no começo. Não no final para liberação. Então é muito importante que o ouvinte contate o seu escritório, o telefone de confiança do seu advogado, na medida em que receber qualquer informação. Eu falo por isso porque nós trabalhamos com previdenciário, né? Então acontece muito mais nas ações previdenciárias, mas é importante que outras áreas, como a que o Dr. Misael atua, também estejam atentas a isso. Essa prática também tem sido recorrente na Justiça do Trabalho, né? E nós entendemos que o cliente, né, a pessoa que está suscetível, aguardando ali um crédito, um valor, ele tem aquela
pressa em receber, né? Então, às vezes eles recebem aquele contato, porque o golpista ele entra no processo, pega as informações e se passa pelo advogado dizendo que o processo está finalizado e precisa só daquele valor. Então ele aplica esse golpe. Então é uma prática muito recorrente dos advogados, dos nossos escritórios, tanto no meu quanto da doutora Luísa. Quando o processo está finalizado e tem um crédito a receber, a pessoa é chamada até o escritório, existe uma prestação de contas mostrando qual foi o cálculo da liquidação. Então, assim, ó, não é os ouvintes... Vai ser uma ligação que vai ser feita. Os ouvintes, eles têm que ter isso em mente, e quanto mais isso for propagado, mais a gente vai conseguir, né, evitar esses golpes. Sim. Porque às vezes a pessoa tá ali naquela ânsia de receber, acaba ainda perdendo valores, né, com isso. Então, assim, fiquem bastante atentos, propaguem para os seus amigos, para os vizinhos, que sempre quando houver um saldo a receber, o advogado vai te chamar até o escritório, vai fazer uma prestação de contas, vai mostrar qual o valor que ficou finalizado ali, qual foi o cálculo judicial. Não, de forma alguma é por telefone. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento e evitando. E os golpes, eles têm sido recorrentes em todas as áreas, né? E agora, infelizmente, a gente está vendo que os nossos clientes estão passando por isso também. Então, fiquem atentos. Isso aí. Eu tenho só mais uma notícia boa para falar, e por isso que a gente reforçou a questão dos golpes, Braulio. É que está previsto, só não é garantido, que o pagamento dos precatórios, que significa aqueles valores superiores a 60 salários mínimos de quem está esperando, por exemplo, encaminhou uma aposentadoria lá em 2016, 2017 e está esperando para receber, a princípio eles serão pagos em janeiro. A previsão é que eles sejam pagos em 2024, com essa certa previsão em janeiro, mas também é importante, né, que o cliente converse com seu advogado para verificar no seu processo qual a data prevista ali para pagamento, mas principalmente por essa liberação de valores pela União, que vai ser um valor expressivo, considerando 22, 23 e também os que seriam pagos em 2024, são 3 anos. Então, a probabilidade de acontecerem tentativas de golpe nessa época, né, vai ser grande. Então é muito importante que os ouvintes estejam atentos e mantenham contato apenas com um escritório de advocacia, né? Que lhe atende, né? Com o seu profissional de confiança. E outra coisa, Braulio, aqui reforçando o que a doutora Luísa enfatizou, os precatórios são as pessoas que elas já têm o direito reconhecido, já houve o cálculo, mas agora só está aguardando o pagamento, né? Então, ouvinte que tem alguma causa tramitando de previdenciário, enfim, não significa que todos os processos serão resolvidos nesse período. É importante frisar que são só os que já estão aguardando a liberação do pagamento. Então, a gente vê que é muito recorrente, às vezes, a pessoa procurar um escritório, eu tô com uma demanda há 6, 7 anos e o meu vizinho foi 3 anos. Então, cada processo é um processo e cada caso é um caso, como a doutora Luísa enfatizou, é sempre importante ter essa relação de confiança entre cliente e profissional, tá? Sem dúvida. Ok, agradecer aqui os nossos convidados da subseção Canela Gramado, subseção Canela Gramado, OAB-RS, os advogados Misael Moreira Salles, que é o coordenador, secretário adjunto e coordenador das comissões da subseção, e o doutor Misael e a doutora Luísa Menegola, que é a presidente da comissão da Jovem Advocacia, falando sobre o recesso forense e os golpes que estão sendo aplicados, se utilizando de nomes, né, de escritórios de advocacia. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Braulio. Obrigado. Bom dia. Será a última participação da OAB. Vai à rádio, né? Vem aqui pra gente, vem à rádio. Mas ano que vem tem mais. Obrigado. Então, Braulio, a gente quer agradecer o espaço, né? Queremos desejar em nome da OAB, a OAB Canela Gramado, desejar um Feliz Natal, né, a todos os ouvintes. E que o ano que vem tem mais essa parceria com a clube. E queremos deixar um abraço especial para doutora Anne, a presidente aqui da subseção que está nos ouvindo, e a doutora Kelly, que vem desempenhando um papel de tesoureira há muito tempo, um papel muito importante. São muito queridas por nós. Muito obrigado a todos. E obrigado, Braulio, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, doutor Misael, doutora Luísa também. Braulio. Um abraço, tudo de bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês da subseção. E nós encerramos por aqui o nosso GJR, que volta amanhã aqui pela Clube 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo,
Risul, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Arcol, Artefatos de Concreto.